Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, família e irmã. Sejam bem-vindos vocês do Ministério Apostólico Metodista, sejam bem-vindos vocês de outras denominações, sejam bem-vindos vocês que já passaram pelo Ministério Apostólico Metodista, sejam bem-vindos vocês de outras religiões, vocês que participam de outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que ajudam o nosso canal, que fortalecem o nosso canal. Eu preciso muito da sua ajuda e só vocês aí é que pode fortalecer mais e mais o nosso canal, tá bom? Então compartilhe, divulgue o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram, algumas ministrações, Clóvis Apolo Oficial no Instagram. Aqui no YouTube, o Clóvis Mãe. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom? Vamos à palavra do Senhor agora. Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Agora vamos à palavra do Senhor. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos conversando, o tema geral desse capítulo é o Evangelho nos relacionamentos, viver a vontade de Deus, o Evangelho de Deus, a lei de Deus nos relacionamentos. Paulo fala para os casados, para os solteiros, para os viúvos, para as viúvas, para pessoas que pensam em se separar. Paulo conversa levando em conta o contexto em que a pessoa se encontra. Devemos levar o contexto para o extremo? Não, não podemos, mas devemos levar em conta pressão, guerras, conflitos, dificuldades. Leva em conta, apenas não faça disso a norma para sempre, né? Porque alguns falam assim, não vamos ter filhos, não vou casar nunca mais, chega. Por causa de uma dificuldade. Dificuldade sempre vai existir. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de um tempo onde os conflitos eram muito comuns. Guerras o tempo inteiro, órfãos andando pelas ruas, mulheres sozinhas, era terrível, tá bom? Então Paulo ele fala para você levar em conta o contexto, o ambiente em que você se encontra, tá bom? Então ele veio trazendo vários conselhos e agora nós estamos aqui no versículo 35 que diz assim: eu estou dizendo isso no verso 35 da capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada, nem a se casar, nem a ficar solteiro, nem a divorciar-se ou não. Eu não estou querendo obrigar ninguém a nada, né? Nada disso. Eu escrevo isso, eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada, pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entregue ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Então veja, Paulo não quer escravizar ninguém, Paulo não quer prender ninguém, Paulo não quer botar cabresto em ninguém, não é esse o objetivo, tá bom? Nem o casamento tem que ser com esse propósito, tá bom? Então Paulo não quer prender, Deus quer a devoção, Deus quer a sua dedicação, não quer a sua ansiedade, a sua preocupação exacerbada, nada disso, tá bom? Assim, é como um maratonista, né? O maratonista não leva mochila pesada nas costas. Cada etapa da vida ou da corrida, a gente tem que estar preparado para cada momento, parte reta, parte de subida, parte de descida. O Paulo não está querendo escravizar ninguém, pesar sobre a vida de ninguém. Paulo quer ensinar que tanto um contra o outro, tanto um como o outro, o alvo é dedicar-se a Deus. O marido dedica-se a Deus cuidando da família. O solteiro dedica-se a Deus sendo enviado um cristão, um pequeno Cristo no mundo. Estamos conversando aqui então é isso, o propósito do ensino é dedicar-se ao Senhor, viver para o Senhor. O casado pode viver para o Senhor, nem o casado, nem o solteiro é melhor ou pior.
Tá bom? Então o verso 35, eu estou dizendo essas coisas todas, o marido, né, ele fala lá, olha, eu queria livrar vocês de preocupações, o solteiro se interessa pelas coisas do Senhor e para agradá-lo, mas o homem casado se interessa pelas coisas do mundo porque quer agradar a esposa. E o casado é puxado para duas direções, eu só quero que vocês saibam disso, o casado é puxado para duas direções, como agradar a esposa e como agradar a Deus, entendeu? E às vezes uma coisa pode tomar o lugar da outra, né? Então, alguém que agrada a Deus vai cuidar bem da esposa, da família e dos filhos. Cuidar bem não é fazer tudo que a esposa quer ou que os filhos querem. Pelo contrário, quem faz tudo que o filho quer está criando animais, está criando seres que não são humanos. Então, nada de ficar mole com ninguém, não. Então, quanto as mulheres, tanto as viúvas como as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor. Elas estão interessadas. Esse é o versículo 34, nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma ao Senhor. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas do mundo porque quer agradar o marido. Duas direções. Duas direções. Eu estou dizendo essas coisas porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada, não quero escravizar ninguém, não quero pesar na vida de ninguém. Não, o alvo é a palavra-chave aqui é dedicar-se ao Senhor, viver para o Senhor, se entregar para o Senhor. E sabendo que algumas coisas aqui da terra vai nos amarrar, vai nos atrapalhar. Então a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ter isso em mente. Então o objetivo não é escolher entre o casamento ou a solteirice. O objetivo aqui nesses versículos que nós lemos até o versículo 35, o objetivo não é escolher entre o casamento e a solteirice. O objetivo é escolher servir, dedicar-se, disponibilizar-se para o Senhor Deus. Esse é o objetivo aqui. O alvo aqui não é melhor casar, o alvo aqui não é melhor ficar solteiro. Se levar em conta as agitações do mundo, melhor ficar solteiro. Mas e se você levar isso em conta e não aguentar a abstinência sexual? E se você não for muito pavio curto na questão sexual? Perceba, então, que a gente tem que priorizar Deus. Então, o alvo aqui não é escolher entre casar-se ou ficar solteiro. Não é esse o objetivo. O alvo aqui é servir ao Senhor. É servir ao Senhor. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, verso 36, aos que ficaram noivos, se comprometeram, entraram num compromisso, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar-se, então que se casem. Mesmo depois, viu só, é melhor ficar solteiro, viu? Porque tem pressões, tem agitações, tem conflitos. Ele falou isso, não falou isso? Então ele fala, aos que ficaram noivos, então vamos supor que alguém se comprometeu em casar-se com alguém e agora ouviu o conselho do Paulo, recebeu a instrução do apóstolo Paulo, mas resolveram não casar mais. Resolveram não casar mais. Eu digo o seguinte, se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é mais forte e que devem casar, então que se casem. Perceba que ele não quer pesar, gente. É essa a questão aqui. Porque ele falou do homem casado, do homem solteiro. O que um faz e o que o outro faz. Um precisa cumprir o seu papel para com o seu cônjuge, o casado. Ele tem papéis a cumprir para com o cônjuge. E Deus manda você guardar seu cônjuge, manda você cuidar do seu cônjuge. Deus manda, é mandamento. Então você fala, eu vou servir a Deus e vou relaxar com o meu cônjuge. Ponto, já não está servindo a Deus. Então eu sirvo a Deus servindo o meu cônjuge. O solteiro ele fala o seguinte, ó, olha, por causa das tribulações, das perseguições, das agitações, é bom ficar como eu. É bom não casar, mas é um parecer. As solteiras, mesma coisa. As casadas, a mesma coisa dos casados. Agora veja, o alvo aqui não é uma ordem. Eu não estou trazendo um mandamento para vocês não casarem. Não é uma questão de escolher casar ou não casar. É uma questão aqui é dedicar-se ao Senhor. O casado dedica-se ao Senhor cuidando da família. O solteiro dedica-se ao Senhor priorizando seu tempo só para o Senhor Deus. E aí, é lógico que implica servir pessoas que estão ao seu redor.
Perceberam? Aí quando Paulo fala isso, logo surge uma questão. Paulo fala isso, ó. Os solteiros é bom ficar assim por causa das agitações, dos conflitos, das guerras, das pressões. É bom ficar assim como eu, não se casar. Mas é um pensamento, é uma direção de avaliação, porque o mundo está complicado na época do Paulo. Então o solteiro fica solteiro. O casado fica casado. Não arruma sarna para se coçar. Agora veja, o casado dedica-se ao Senhor cuidando do cônjuge. O solteiro dedica-se ao Senhor. O alvo aqui então o que é? Quando você passa uma régua, o que sobra? Dedicação ao Senhor. Aí então vem o 36. Aos que ficaram noivos, mas resolveram, porque me ouviram agora aqui no caso, não se casar mais, porque ouviu falar que ficar solteiro é melhor, eu digo o seguinte: se o rapaz ou a moça sente que assim não está agindo certo com a sua noiva, sente que assim, separando-se dela, né, cortando o compromisso, quebrando, desfazendo o compromisso. Se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte, a paixão é muito forte, e que devem casar-se, então que se casem. Não existe pecado nisso. Lembra lá da primeira pergunta lá? Quando eles falaram, porque Paulo vinha falando de imoralidade? Ah, então, quando eu tenho intimidade com a minha esposa, eu estou sendo imoral. Paulo fala nada disso. Nada disso. Lá no versículo 1, lá nós já vimos isso aqui já. Mas aqui ele fala assim, então deve casar-se. Então que se casem. Se o rapaz que tem compromisso com a moça, se a moça que tem compromisso com o rapaz, que resolveram se separar, mas percebe que existe uma paixão muito forte, que existe uma paixão exacerbada em si, neles. Eles percebem que existe um apego à pessoa que eles estão compromissados. Então casem-se. Casem-se. Não é uma lei, não é uma regra, não é uma norma, não é um peso, não é uma escravidão, não são amarras. Então casem-se. Aí ele continua assim: não existe pecado em vocês casarem. Não é porque eu falei que é melhor ficar como eu. Olha que coisa linda que Paulo fala aqui, gente. Não é porque eu falei para vocês ficarem como eu, propus que vocês ficassem como eu, solteiro, e agora vocês querem casar, vocês não pecam nisso, eu não estou dando um mandamento. Eu estou falando que existem conflitos, pressões externas. Percebe? Nesse tempo você vai se casar e vai ter filho, percebe? Você vai estar com amarras para correr. Você não vai ser um corredor tão autônomo assim. Você não vai ser um corredor assim tão leve assim. Você está com peso nas costas, a esposa e seus filhos, por exemplo. Então, se você tem compromisso com a moça, resolveu se separar dela, mas percebe, avaliou a si mesmo, percebe que dentro de vocês existe uma paixão muito forte. Então casem-se. Nisso vocês não pecam, o final do versículo 36. Nisso vocês não pecam, pessoal. Intimidade nunca foi pecado, meus irmãos. Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro, se é capaz de dominar a sua vontade, olha bem Paulo falando aqui, você está compromissado. Aí você ouviu o conselho do Paulo. Ah, não vou mais se casar. Porque existem algumas pessoas, gente, alguns de nós adoramos fazer as coisas quando a gente acha que Deus quer. Ah, quando a gente acha que Deus quer, e a gente já quer ali já. Ah, meus irmãos, muitos de nós cristãos, adoramos ouvir palavras que venham de encontro ao que nós queremos. Nós adoramos ouvir palavras que vêm de encontro ao nosso querer, às nossas inclinações. Como fala um cantor aí, né? Como fala o cantor aí, né? É fazer coro com aquilo que nós já concordamos, né? Adoramos fazer coro com aquilo que a gente já concorda. Então, meus irmãos, não peca. Então, cuidado quando você pega texto bíblico para fazer aquilo que você previamente já quer. Você tem um compromisso com uma pessoa, tem um compromisso sério, foi feito um compromisso ali, e agora você ouviu o Paulo falando, olha, digo aos solteiros, mantenham-se assim, é melhor ficar assim do que entrar em conflito e ter preocupação.
você já não queria entrar num relacionamento com aquela fulana, aquele fulano, e pega agora um texto bíblico. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu falei ontem no culto, inclusive. A geração que está aqui hoje, esse povo que está aqui hoje, povo que está chegando aos 20 anos, 30 anos, 40 anos, é tanta fragilidade, é tanta sensibilidade, é tanto TDAH, é tanta ansiedade, tanto pânico, tanta depressão, que os pastores, como diziam os antigos, vão lavar a égua. Os falsos pastores vão deitar e rolar, porque existe um tanto de seres humanos na terra hoje tão fraquinhos, tão casquinhas de ovos, que é só os falsos pastores falarem o que eles querem ouvir. É só os falsos mestres falarem. E agora se engana, meu irmão, minha irmã, se engana as pessoas que acham que os falsos pastores não falam de acordo com a teologia. Gente, um mercenário bom, um bom falso pastor, um bom falso apóstolo, tem teologia, meu querido. Tem teologia. Tá entendendo isso daqui? Então a pessoa fala assim: olha, o pastor tal fala direitinho. Jesus mandou você ouvir, Jesus mandou você seguir quem fala direitinho? Ele mandou você seguir quem fala direitinho? Ele mandou você seguir quem fala direitinho, meu irmão? Ah, eu achei um pastor, uma pastora, um profeta. Eles falam a Bíblia. Conheci alguém há uns anos atrás, né? Eu tinha discipulado ele em outro país. Eu tinha discipulado ele, né? E a minha palavra-chave é as escrituras, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Era a palavra que eu repetia, a palavra de Deus. Passou alguns anos, eu voltei lá para conversar com ele. Aí ele falava assim: ah, não, eu só vou à igreja que fala a palavra de Deus. Como assim, né? Então, quando você pega a frase na aparência, a gente só faz bobagens. Não, se não falar a palavra de Deus, eu não quero. Aí a pessoa lê o Salmo 23, pronto, falou a palavra de Deus. A pessoa lê João 3,16, já falou a palavra de Deus. Não é isso que nós estamos falando. Jesus não mandou, Jesus não ordenou a gente a seguir os mestres que falam direitinho. Ele não mandou. É bom você ler de novo o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3 do Mateus 23. Leia devagarinho lá, Mateus 23, 1, 2 e 3. Ele falou, você escutem o que os mestres da lei falam, eles estão na cadeira do Moisés, eles fazem oratórias perfeitas, só que não imitem eles. Não os sigam, não os acompanhem, porque eles falam e não praticam. Então cuidado com essa conclusão. Achei um pastor que fala teologicamente correto. Irmãos, existem 3 ou 4 denominações no nosso país que são assim rasa. É a caca da caca da caca. 3 ou 4 denominações grandes que são rasas, rasas. É a caca da caca da caca. Mas, meus irmãos, a maioria dos falsos pastores falam direito, falam corretamente, ensina direitinho de acordo com o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, o Atos, o Romanos, o Coríntios, o Filipenses, o Gálatas, o Efésios. Fala direitinho. Não é questão de falar direito, meu irmão. Então, meu ponto aqui é o seguinte: muitos de nós já estamos inclinados para uma decisão, aproveitamos que o Paulo falou para o solteiro permanecer solteiro, nós já queremos ficar solteiro pulando de galho em galho. Então eu aproveito que o Paulo falou para o solteiro permanecer solteiro e fico solteiro. E pega essa Pega essa equação aqui, ou essa realidade aqui, e aplica em todas as áreas, para a área sexual, para a área dos conflitos corporais, para a área da maldade, da violência, para a área dos exageros da vida humana. Pega isso e aplica, meu irmão. Nós já estamos inclinados para alguma coisa, aproveitamos um texto bíblico, um pastor que falou aquilo, e já cedo. Então, cuidado, cuidado. Então, o objetivo aqui não é você escolher entre ser solteiro e ser casado. O objetivo aqui é dedicar-se ao Senhor, é devotar-se ao Senhor, é
priorizar o Senhor. O alvo aqui não é trazer mandamento de ficar solteiro ou ficar casado. O mandamento aqui é: disponibilize-se para Deus, se entregue para o Senhor, seja uma pessoa disponível a Deus, uma pessoa dedicada a Deus. É este o ponto aqui. Então, cuidado com achei a pastora certa, achei o apóstolo certo, achei o pregador certo, eles falam direitinho. Jesus falou o contrário, não os siga. Escutem o que eles falam, mas de maneira nenhuma sigam-nos. Amém, irmãos? Então, o alvo aqui é dedicação ao Senhor. A lição aqui é dedicar-se ao Senhor, seja casado ou solteiro, dedique-se ao Senhor. Amém? Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também, tá bom? Peço-lhes também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo, vocês podem colaborar conosco. A gente precisa muito da ajuda de todos vocês. Colabore conosco e nos ajude financeiramente. As contas estão aqui. Precisar, nós precisamos, pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.